Vamos orar então. Espírito Santo, entregamos nas tuas mãos o nosso coração mais uma vez. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo. Leva o coração e a mente cativa a sua presença, Pai. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Diga assim: eu recebo. Amém? Pode se assentar. Acabamos de ler aqui o seguinte. Eu vou traduzir em português mais claro. Jesus sabe que a gente é ruim. E por causa disso, Ele não se confiava a nenhum de nós. Eu estou colocando nós porque os discípulos de Jesus somos nós também. Posso ouvir um amém? E aqui Ele está falando sobre os seus discípulos. Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. Então Jesus sabe quem você é. Ele conhece todos os homens. E Ele não necessitava que alguém desse testemunho de homem. Ou seja, que não adianta ninguém aqui vir tentar contar vantagem. Você pode falar o que você quiser, da sua bondade, da sua justiça. Você pode tentar convencer quem quer que seja de que você é bom. A Bíblia diz que Ele conhecia o que havia no coração do homem. Amém? E por isso Ele não se confiava a nenhum deles. Presta atenção no que eu quero dizer nessa manhã. Todos nós, imperfeitos, pecadores, nenhum de nós dignos de nenhum tipo de mérito algum, não somos capazes de coisa alguma, é isso que a Bíblia diz. A nossa capacidade vem de Deus. Tudo de bom que tem na sua vida vem de Deus. Amém? E a gente pode ser melhorado? Claro que sim. Claro que sim. Se nós vivermos todos os processos, nós vamos ser aperfeiçoados. Não tem aperfeiçoamento sem processo. Então, quando a criança nasce, ela já nasce dentro de um processo, de uma gestação. E ela é tirada de um lugar de conforto, que para ela aquilo é uma violência, de um processo. Todo crescimento passa por um processo dolorido. Mas a maioria dos sofrimentos que nós vemos por aí não nos educa. A maioria dos sofrimentos que nós assistimos não nos fazem pessoas melhores. Porque o sofrimento sem propósito, ele é destruidor. O sofrimento sem propósito, ele é acompanhado de desapontamento e de frustração. Então o sofrimento aperfeiçoa? Não. Não é qualquer tipo de sofrimento que vai te aperfeiçoar. Então nós só somos aperfeiçoados nos sofrimentos que são próprios dos processos. Amém? Quais processos? O que Deus preparou para nos transformar, para nos estabelecer e para nos edificar. O sofrimento fora do propósito, ele vai enfraquecer, ele vai confundir, ele vai perturbar, ele vai desanimar e ele vai fragilizar você. E eu quero que você tenha hoje o diagnóstico, porque eu sei que você está passando por sofrimentos, ou vai passar por sofrimentos, e nós precisamos discernir se esse sofrimento
está dentro do processo de Deus, ou se esse sofrimento está fora. Quando Jesus disse que conhece o coração do homem, isso significa que Ele sabe do que nós somos capazes, e por isso que Ele não se confiava a nenhum deles, mas Ele confiava neles. Olha a diferença. Jesus confiava nos seus discípulos? É óbvio que sim, mas a diferença é que Ele não se confiava. E está aqui a base para nós entendermos se o nosso sofrimento está dentro do processo de Deus ou está fora. Calma que você vai entender. Jesus confia em nós, no sentido do cumprimento do seu propósito através da nossa vida. Por isso que Ele não desistiu de nós. Irmão, Deus não desistiu de mim. Eu não merecia estar aqui agora falando para vocês, mas só porque Deus não desistiu de mim, e Ele tinha todos os motivos, Ele tem todos os motivos para não confiar em mim, mas o que Ele fez foi, Ele não se confiou a mim, mas confiou em mim. O que significa que Ele não tem a menor expectativa em nós. Quando Ele não se confia a nós, significa que Ele não espera nada. Ele não tem nenhuma expectativa, porque Ele sabe do que o coração do homem é capaz. Então é sem novidade. Quando eu erro para Deus é sem novidade. O meu pecado diante de Deus é sem novidade para Deus. Porque Ele sabe, Ele conhece o que está dentro do meu coração. E é aqui que está a charada do sofrimento, fora do propósito ou dentro do propósito. Porque todo sofrimento que nós vivemos são sofrimentos relacionais. Ou existe algum outro tipo de sofrimento que não seja relacional? Se você pegar a base das dores da sua vida, se eu falar agora que vamos fazer vamos colocar na mesa as memórias de dores aqui. Fazer um tratamento psicológico. Tem gente que foge do consultório porque não quer falar do passado, porque falar do passado dói. Aí a gente coloca na mesa tudo que dói, que passou na sua vida. Você vai colocar na mesa pessoas. Porque a base das nossas alegrias e dos nossos sofrimentos envolve pessoas, relacionamentos. É ou não é? Não, pastor, não é privação, não são necessidades financeiras, não são. Eu vou falar para você, irmão. Se é um casal unido, forte, cara, pode passar fome que for. Pode passar a privação que for na vida, se os dois estiverem juntos, um fortalecendo o outro, enfrenta qualquer tempestade, sem trauma, feliz, em contrapartida, pode ter uma mansão, mais de um carro zero na garagem, bens materiais, e ser depressivo, algoz da própria vida.
Por quê? Porque é infeliz nas relações. Porque é um frustrado nas relações. Porque foi ferido nas relações. O dinheiro não faz sentido mais. Então a base dos nossos sofrimentos e das nossas alegrias são as nossas relações. Quem concorda, diga amém. Então por isso, uma coisa é você confiar na relação, no sentido do cumprimento do propósito. Jesus confiava na relação com os seus discípulos, ele confiava em nós, ele confiava nos seus discípulos. Outra coisa é ele se confiar no sentido da individualidade. Se confiar a alguém é colocar todas as expectativas nesse alguém. Então Jesus agora ele tem uma relação de respeito para conosco. Jesus respeita a nossa relação, apesar de não nos admirar. Posso contar uma coisa para você? Jesus não tem nenhuma admiração por nós. Nenhuma, pastor? Não. Então não confunda respeito com admiração. Posso ouvir um amém? Como ser humano, eu e você, nós não desfrutamos, nós não representamos nenhum tipo de admiração. Nós não podemos surpreender. Admiração é uma perplexidade positiva. Eu vou explicar. Admiração é o sinal de que as nossas expectativas, elas foram atendidas. Então não há verdade na admiração. Apesar da admiração ser real, apesar da admiração ser sincera, não há verdade na admiração, porque é a realidade própria de quem teve as suas expectativas satisfeitas. O que significa que a admiração não é de caráter absoluto, ela representa um caráter relativo e subjetivo. Por isso que Jesus não nutre a nosso respeito nenhum tipo de admiração. Mas mesmo não nos admirando, ele nos respeita e respeita a relação que tem conosco. Por quê, meu Deus do céu? Porque o Senhor Jesus conhece o propósito de Deus a ser revelado, a ser manifesto a nosso respeito. Aleluia! Então o respeito é o respeito pela relação, e não o respeito à admiração. A admiração é a satisfação das suas expectativas correspondidas na capacidade do outro. Você admira o quê? Você admira a capacidade de algumas pessoas de satisfazer você nas suas expectativas. Aí você é fã de alguém. Você tem alguém que é fã de alguém aí? Você é fã de alguém? Você já disse assim: eu sou fã de fulano. Hã? Já me disseram assim: pastor, eu sou seu fã. Eu falei: tá lascado. Oh, meu Deus do céu. Porque o que é ser um fã? É ser um fanatismo, traduzido de admiração. Admiração. Porque de alguma forma eu estou correspondendo às expectativas daquele que me admira. Aí ele se torna fanático da minha pessoa. Agora eu vou explicar como é que isso acontece nas relações. Quando a pessoa admirada passa
a não mais corresponder às expectativas do outro, e talvez algumas vezes sejam necessárias para despertar no outro o fanático, o admirador, uma coisa chamada frustração. E aí a frustração vem quando? A frustração vem quando você começa a estar mais perto, quando você começa a conhecer. Tem até uma frase que diz assim: não fique tão perto das pessoas para que não te conheçam, nem tão longe para que não te esqueçam. Que é melhor você ficar meio campo ali, porque você tem a presença e não tem a clareza de quem realmente você é. Mas a gente não foi chamado para viver uma ilusão, né? A gente foi chamado para ver uma realidade. Por isso que eu já aprendi a lidar com aqueles que se frustram a meu respeito. E graças a Deus eu cheguei a uma parte da minha vida que a gente gostava de alimentar os admiradores. A gente fica feliz, né, com admiração. A gente acha que é respeito, mas não é respeito. Admiração não é respeito. Porque o admirador, quando se frustra, a admiração dele vai de admiração à amargura. Vai de ressentimento e desapontamento. Na mesma velocidade que você está admirando alguém, é a mesma velocidade que você vai desprezar depois esse mesmo alguém. Na mesma velocidade que você vai abandonar alguém que até há pouco tempo você estava admirando profundamente e sinceramente. Por isso que Jesus, não tendo por nós nenhuma admiração, porque Ele não nutre a nosso respeito nenhum tipo de expectativa, Jesus respeita a relação que Ele tem conosco e Ele confia em nós o projeto de Deus. Dá para entender, irmão? Você olha assim: Jesus, o que você ouviu em mim? Porque se fosse eu no lugar do Senhor, eu já tinha pegado eu e cortado fora. É ou não é? Você consegue entender como é que Jesus dá a bolsa da tesouraria para o Judas? Você consegue entender como é que Jesus dá a liderança de uma igreja para o Pedro? Meu, o cara cortou a orelha do outro, na peixeira. Pedro era tipo um nordestino, irmão, risca-faca. Cara doido. Negou Jesus 3 vezes. Era boca dura. Jesus pega e dá a igreja. Falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tal. Você é a pedra, Pedro. Vai lá. Aí você fala: como é que dá liderança para um cara sanguíneo? Entendeu? Porque se a gente estivesse no lugar de Jesus, fala a verdade, você dava tesouraria para o Judas? Não, pensa, Jesus onisciente, Ele sabia. Ele sabia quem era Judas. Então se coloque você no lugar de Jesus, você sabendo quem é quem ali. Você daria tesouraria para Judas? Você daria a liderança da igreja para Pedro? Você nem morria na cruz. Você nem para a cruz ia. Eu estou falando a verdade. Porque você não está pronto ainda, não está transformado. Mas quando você tiver, o teu caminho é a cruz, irmão. Tá? Traga a sua cruz, negue-se a si mesmo. Isso aqui agora é a nossa responsabilidade de cristianismo. Tem um processo ainda pela frente para você viver isso aqui. Então, Jesus vivia uma relação de respeito. O princípio do respeito é o que eu quero compartilhar nessa manhã, para você entender se os processos de sofrimento que você está vivendo são os processos de Deus ou são os seus processos, fora da vontade de Deus.
para que você viva uma vida como quem respeita e não perder tempo tentando viver uma vida como quem admira as pessoas. Eu cansei de ver pessoas que me admiravam e que ao passar do tempo se sentiram comigo desapontadas. Por quê? Porque a admiração é própria de quem compartilha benefícios. Por que que a pessoa fica desapontada? Porque o que ela esperava na relação comigo era benefícios. Então o respeito é diferente, ele é próprio de quem compartilha virtude, de quem compartilha propósito. Olha o que Jesus disse em Lucas 22, 21. Eis que o que a mão que me traz está comigo à mesa. A mão do que me traz, Jesus disse, está comigo à mesa. Sabe o que ele está dizendo? O meu traidor, ele partilha da admiração. O meu traidor, ele partilha do benefício que eu represento para ele. Por isso que o meu traidor tem a sua mão comigo na mesa. Porque a mesa representa partilha. A mesa representa benefício. Esse é o admirador. Então, por natureza, o admirador é um bajulador. Irmãos, cuidado sobre o que as pessoas estão nutrindo a seu respeito, para que essas pessoas não se tornem admiradores, bajuladores do benefício que talvez você represente. E não tente representar o benefício, porque tem gente que até gosta disso, né? O que eu tenho representa um benefício, então eu vou explorar o que eu tenho para ter à volta de mim bajuladores. Seja autoridade, seja dinheiro, seja posição, seja... Às vezes você compartilha de um benefício e a pessoa usa isso para angariar à sua volta admiradores, e isso daí não é sustentável na sua vida. Porque com o admirador, sabe o que você vai ter? Um débito. Você sempre terá um débito com a pessoa que te admira. Agora, com quem te respeita, sabe o que você vai ter? Crédito. Eu vou repetir para você entender. Você sempre terá débito daqueles que te admiram, mas sempre terá crédito daqueles que te respeitam. Uma relação de respeito, ela vai sustentar e vai manter crédito. Por isso que com Jesus nós temos crédito, crédito por causa do respeito. E nós não temos dele o débito. Sabe, ele não te ama, ele não te ajuda, ele não te salva por causa das suas obras. Não é porque você é bom, não é porque você ora, não é porque você não sei o que, você faz não sei da onde, porque você é fiel não sei da onde. Deus não tem em você nenhuma expectativa. Ele não olha para você achando que você vai suprir a ordem que Ele deu. Por isso que Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa relação com Jesus não possui o débito da admiração, nunca seremos devedores de Jesus, mas Ele sempre terá de nós o crédito de quem respeita
respeita a relação de quem se submete ao propósito. Por isso que você peca 1 milhão de vezes e depois, quando se arrepende de coração, Ele te recebe como se você nunca tivesse pecado e ainda te diz assim: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é respeito à relação. Ele não contabiliza. Olha o que Jesus disse em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ok? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome, Senhor, nós não expulsamos os demônios. Em teu nome, Senhor, nós não fizemos muitas maravilhas. Então, Jesus, lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês são trabalhadores da iniquidade. Quem é o admirador aqui, irmão? O admirador é o defensor do seu direito. Na cabeça do admirador, ele possui você. Você é o patrimônio. Você pertence àquele que te admira. Por isso ele vai ser o defensor do direito que ele acha que tem sobre você. Porque ele acha que ele prestou um serviço a você te admirando, dizendo coisas que te apoiam, declarando a fidelidade a você, confundindo, achando que isso é amizade. Aí ele vai chegar na sua casa e vai dizer: mas nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, tudo fizemos foi em teu nome, Senhor, eu te servi. Ele vai cobrar o direito. Ele vai bater na mesa e vai falar: eu tenho direito porque eu fui um bom crente. Quem já teve amizades assim, irmãos? Dá um exemplo. Amigos que você tem um relacionamento, só que aí de repente você também tem um relacionamento com outras pessoas. E aí aquele amigo do relacionamento tem ciúmes, porque está vendo você com outros amigos. Amiga, né? Que fala: ai, amiga, você me trocou, amiga. Não, e o negócio é sério mesmo. O negócio fica feio, né? A amizade meio que acaba mesmo, assim, por causa de ciúme. É ou não é? Uma vez alguém disse, eu nem sei quem disse, por isso que eu vou dizer aqui. Alguém disse para minha esposa assim: ai, pastora, você não pode ficar postando foto com uma pessoa, porque tem um monte de gente na igreja, né? As pessoas vão ficar com ciúmes. Tem que postar, você não pode. Assim já vai ficar brava, que eu falei: eu não sei nem quem falou um dia, quando foi, né? Nem sei, viu, gente, quem falou. Mas vou dar minha opinião. Está aqui, na palavra. Por que isso acontece? Justamente por causa do nosso sofrimento sem propósito. Relacionamentos sem sentido, sem significado, sem entendimento, sem clareza, nos levam a sofrimentos, nos levam a desligamentos de laços, a construções de ressentimentos. Está entendendo? Tem respeito aí? Não, tem admiração. E aí o que acontece nessa amizade? Esses ciúmes vai frustrando as pessoas ao ponto de haver o abandono da relação. E aí você vai percebendo pequenos gestos e atitudes daquela pessoa que concordava absolutamente com qualquer coisa sua.
E agora essa pessoa está sempre se colocando no lugar onde ela está na contrariedade, botando defeito em tudo. De repente essa pessoa está na contramão, porque a admiração vai de admiração a ressentimento. Aí o admirador, ele vai esperar de você o seu reconhecimento. Ele vai esperar de você que os seus esforços, o seu compromisso que ele teve de admirar você, seja reconhecido por você. Quem está entendendo, diga amém. Então eu vou melhorar para você. Todo admirador espera um gesto de agradecimento dos seus esforços de admirar você. Por isso que isso vai gerar uma dívida. Todo admirado, idolatrado, celebrado é um devedor dos seus admiradores. Então, quando o admirado não corresponde às suas expectativas, eles vão cobrar uma conta de você. Eu falo como pastor, isso aqui não acontece aqui, graças a Deus. Não, né? Não me valorizam mais. Mas eu fiz tanto pela igreja, eu fiz tanto pelo pastor, eu fiz tanto por não sei o que, eu me doei, eu me gastei, eu dei o sangue. Uma vez eu disse assim: quem deu o sangue foi Jesus, amigão, não foi você. Porque a pessoa espera mais, irmãos, está entendendo? Espera mais e tem ciúme do irmão. Tem ciúme do outro que se destaca. E não tem destaque aqui, não tem ninguém em destaque. Quem está em destaque é Jesus. Quando você se incomoda com o irmão que está fluindo na presença de Deus, o teu coração está no lugar errado. Ninguém aqui é estrela nenhuma, de coisa nenhuma. Talvez alguém pode olhar para mim e falar assim: não, esse é o pastor Fabiano Faia, o pastor presidente da igreja, o cara, para chegar no nível dele. Cara, esquece isso. Eu estou aqui, eu sou comedor de arroz e feijão igual você. Tenho pecados como você, tenho que lutar contra eles todos os dias, tenho que renunciar à minha carne. Eu não tenho diferença nenhuma de você, nenhuma mesmo. Preciso de oração tanto quanto você precisa. Que às vezes você olha para mim e fala assim: não, esse cara, é ele que ora por nós. Não, eu preciso que você ore por mim também. Está entendendo? Ontem eu estava aqui no teatro, alguém falou para mim: pastor, você não vai lá orar pelos... que chamou o pessoal na frente, vai lá orar por eles. Eu pensei assim: cara, eu que queria que alguém orasse por mim agora. Aí veio uma criança, não sei quantos anos tinha a criança, pequenininha assim, a criança me abraçou e eu comecei a orar por mim. E aí eu comecei a orar por ela também. Você está entendendo ou não? Ninguém é super-herói aqui não, irmão. Por isso que nós precisamos construir relações de respeito. Porque se eu construir uma relação de admiração, na hora que eu precisar, a pessoa vai olhar: mano, é o pastor. Ele não pode ser fraco. Ele não pode chorar. Ele não pode estar abatido. Ele tem que estar firme, ele tem que estar... Todo mundo tem que ver o cara de peito estufado, cabeça erguida. E aí a sua admiração vai frustrando. Está entendendo? Aí a admiração, ela vai gerar esse tipo de expectativa e que depois vem com cobrança. Porque em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Isso é cobrança. As pessoas estão usando o seu nome nessa suposta relação de admiração que tem com você. E um dia ela vai dar credibilidade a uma relação de dívida. De dívida.
a conta sempre vem para a mesa. Eles ficam extremamente desapontados se você não tem nenhum tipo de reação em pagar a conta que eles criaram. Então grave isso, irmão. Todo admirador é um credor. Ele vai guardar no coração onde você frustrou ele, e depois ele vai ter isso como patrimônio. E a resposta de Jesus para eles foi o seguinte: cara, apesar, eu vou traduzir para ficar mais dentro do nosso português. Apesar de você ter me admirado, apesar de vocês terem nutrido a ideia de que eu me tornaria devedor da devoção de vocês, Jesus disse: eu não conheço vocês. Por quê? Porque o respeito é uma relação de conhecimento, enquanto a relação de admiração é uma relação de reconhecimento. Olha esse episódio aqui em João 6:63. Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu falo para vocês são Espírito e vida, mas há alguns de vocês que não creram, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e a quem deveria o trair. Então ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim se não for dado por meu Pai. Então desde aquele momento muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem ir embora também? Então Simão Pedro levanta e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna, e nós cremos que estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para o Pedro e diz assim: Pedrão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. Aí o Pedro levanta a mão e diz: oh glória! Elogiado por Jesus. Olha o que acontece logo em seguida. Mateus capítulo 16, versículo 21. Então desde aquele tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que deveria ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas diante dos anciões e dos principais sacerdotes e escriba, e também ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro tomou a palavra. Sabe o que significa tomar a palavra? É invadir o espaço, é falar: agora me ouça, que aqui quem vai falar é quem tem a voz da experiência. E aí ele começou a repreender Jesus dizendo: Senhor, isso não lhe acontecerá. Mas ele, virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, porque a tua ofensa é contra mim. Não tens o gosto das coisas que são de Deus, mas as coisas que são do mundo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você viu que doideira, irmão? O Pedro que há pouco tempo Jesus olhou e falou assim: não foi a carne nem o sangue, foi o Pai que te revelou, foi o Espírito de Deus que te revelou, porque você é o cara da revelação. Aí daqui a pouco ele está sendo usado pelo diabo, irmão, para tentar impedir Jesus de ir para a cruz. E o que Jesus faz? Paulada nele. Imagina Jesus olhar para você e falar assim: você é o Satanás, você cogita de Satanás, não de Deus. Sabe o que isso revela? Pedro não era perfeito para Jesus, mas ele era uma pedra bruta. Por isso que Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro.
uma pedra bruta que seria lapidada pela relação com Jesus. E às vezes, a paulada é a lapidação que nós precisamos, a exortação, a correção, a privação. Agora é o sofrimento dentro do propósito. Por isso, esse cara ficou do lado de Jesus. A maioria dos caras foram embora. Você viu o texto que nós lemos? A maioria dos discípulos abandonaram Jesus, porque era uma relação de admiração. Eu vou seguir Jesus por quê? Porque ele curou, o cego viu, o paralítico andou, a multidão está alvoroçada. Eu vou seguir esse Jesus, é o cara. Você viu o que ele fez? Admiração. Aí começa a conhecer Jesus de perto, né? Os caras falam, tomam uma invertida. Os caras falam, tomam uma invertida. Os caras falam, quem vai ser o cara que vai sentar à direita no trono? Aí Jesus, pá, quer ser o maior? Pá, seja o menor, rapaz. Tudo que eles abrem a boca, uma invertida. Começou a frustrar. Tinha mais não do que sim. Aí foi frustrando. Quem admirava foi frustrando. Os discípulos foi tudo fazendo uma peneira de seleção. Só ficou quem respeita. O cara que mais respeita foi o que ficou debaixo do pé da cruz ali. Acompanhou o sofrimento de Jesus, a sua crucificação. Esse foi um verdadeiro respeitador de Jesus, de uma relação de respeito. Não confunda a necessidade de ser reconhecido com a oportunidade de conhecer. As nossas relações são oportunidades que nós temos de conhecer um ao outro. Não queira ser reconhecido em uma relação, irmãos, onde Deus colocou você para conhecer o outro, para conhecer o outro. Sem o conhecimento relacional, nós não vamos entrar no reino de Deus. O mero reconhecimento não garante acesso ao conhecimento. Quando alguém reconhece os seus atributos, os seus benefícios que você representa, não quer dizer que você conheça e nem que ele conhece você. Por isso foi o que Jesus disse. Quando os caras bateram na mesa o débito, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome. Jesus olhou e falou: apesar de vocês terem vivido a vida de vocês na pretensão do esforço de vocês, eu quero dizer, eu não conheço vocês e vocês nunca me conheceram. Não houve entre nós uma relação de respeito. Porque aquele que respeita quer conhecer. Aquele que respeita, ele vai sustentar a relação, mesmo que essa relação deixe de ser uma relação admirável. Por isso que é muito comum quando as pessoas não compreendem, quando você mantém algumas posturas com outras pessoas. Eu estou falando como pastor, as pessoas às vezes falam assim, o pastor está passando a mão na cabeça do fulano, o fulano não, está dando confiança para Beltrano, mas olha aquele cara é assim, assado, olha aquela pessoa, por que o pastor confia, por que o pastor não sei o quê? Pelo respeito que você tem à relação, mesmo que a pessoa tenha deixado de ser admirável. Foi para isso que você foi chamado. Eu conheço pessoas admiráveis que eu não respeito. E eu conheço pessoas que não são admiráveis que eu respeito. E se eu olhar para Jesus, Jesus mantinha relações de respeito com pessoas que não são admiráveis. E também eu vejo Jesus sem nenhum respeito por pessoas popularmente admiráveis.
Jesus optou por relações de respeito, por pessoas que não são admiráveis. Por isso que os eruditos, doutores da lei, pessoas importantes, não haviam entre eles e Jesus uma relação de respeito. Olha as palavras de Paulo em 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais, Paulo diz, eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus pudesse demonstrar toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, não me admirem. Por quê? Porque eu sou o pior dos pecadores. Não me admirem, mas me respeitem, porque eu fui perdoado, purificado, eu fui agraciado, e depois eu fui vocacionado, eu fui chamado para ser o exemplo da graça de Deus, porque sendo eu o pior dos pecadores, Deus me escolheu e me agraciou, mesmo não merecendo nada. Então as pessoas precisam respeitar a vocação de Deus na sua vida. Caso contrário, sabe o que você vai ser para elas? A pior de todas as suas decepções, porque você vai ser admirável até o certo ponto em que elas frustrarem. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas os seus lábios, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe, está longe. Isso é uma relação de admiração, honra com os lábios, mas o coração está longe. Nós precisamos apautar respeito nas nossas relações, para nós mantermos as relações, para que a gente possa suportar. E suportar aqui é ser o suporte. O suporte que essas relações, no momento em que elas deixam de ser admiráveis, elas precisam do suporte. Então, nutrir menos admiração e alimentar mais respeito pelas relações. Mesmo que a gente, não sendo pessoas admiráveis, Jesus confiou a gente. É ou não é? É, ué. Mateus 3,8. Jesus disse assim, produz fruto digno de arrependimento. No versículo 9 ele diz, não presumais de vós mesmo, porque você dizendo, temos por pai Abraão, dizendo, até de uma pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Não fica batendo no peito achando que você é alguém não, porque você está se dizendo filho de Abraão. Eu vou traduzir para nós aqui, crente. Não fica batendo no peito dizendo que você é alguma coisa não, porque você é evangélico não sei quantos anos, porque você é batizado não sei da onde, porque você é crente não sei do que, porque você tem o cargo não sei da onde, porque você tem o rótulo não sei do que. Aí ele vai dizer no versículo 14 de Marcos 16. Finalmente então apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhe o rosto a sua incredulidade, a dureza do coração. Por quê? Porque eles não creram. Eles não creram. Não creram que já tinham visto Cristo ressuscitado. Incrédulos. Mas qual que foi a palavra para esses incrédulos? Versículo 15.
Ele olha para aqueles incrédulos que não creram, e ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Os sinais seguirão vocês que creem. Vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem bebida mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele está dando essa autoridade para os incrédulos. Lançou mão sobre a incredulidade deles. Ele não me escolheu porque eu sou bom, não, irmão. Ele me escolheu porque eu sou ruim. Por que a gente tem a mania de medir as nossas relações pela regra da justiça própria, só para ficar em sofrimento depois? Sofrimento que te deprecia, sofrimento que te amargura fora do propósito. Porque essa frustração que você tem é por conta tua. Ah, pastor, mas olha, eu fui traído, eu fui não sei o que, aconteceu, não sei, você não conhece a minha história, tudo que eu carrego, porque você tinha uma presunção de acerto, não? Porque você achou que você merecia muito, você teve expectativa demais, você se confiou às pessoas, no lugar de confiar nelas, você confiou a sua própria vida nelas. E aí quando elas erram com você, quem fica no sofrimento fora do propósito é você. Mas quando você confia nas pessoas, mesmo quando elas deixam de ser admiráveis, está tudo certo, você vai sofrer, vai sofrer. Vão te trair, vão te trair. Vão dizer todo mal contra vocês? Vão dizer todo mal contra vocês. Vão tentar puxar o seu tapete? Vão continuar tentando puxar o seu tapete. Mas está tudo certo. Você conhece o coração e sabe o que um homem pecador é capaz. Por isso você não se confiou, não tem nenhuma expectativa sobre o ser humano. Teu próximo é um próximo errante, é um ser humano pecador, mas você continua confiando, porque o seu olhar para ele é o olhar de quem confia na graça de Deus, a mesma graça que alcançou você, porque um dia você era um teimoso, um dia você era um irredutível da vida, um dia você não escutava ninguém, um dia você também traiu, um dia você também mentiu, um dia você também errou, e só por causa da graça e do amor de Deus, e de repente alguém que confiou em você, mesmo você não sendo admirável, você teve um encontro com Jesus, você teve uma mudança de vida, você teve uma transformação genuína, e agora, porque você não quer confiar no outro que não é mais admirável, sofra com propósito, seja traído com propósito, seja caluniado com propósito, seja ferido com propósito. É um sofrimento que não vai te levar para a amargura, nem para o ressentimento. Vai te levar para uma entrega maior. Uma entrega maior. De quem não desiste da relação. Toda vez que você tem no coração uma amargura em relação a uma pessoa, é porque você não respeitou, não houve respeito. Sabe por que você tem uma amargura no coração sobre alguém? É porque você não quis ter a conversa difícil que você deveria ter feito, e você não fez por falta de respeito à relação.
porque você está desapontado com o benefício que aquela pessoa representava e agora deixou de representar. Por isso que toda raiz de amargura representa a falta de respeito entre as relações. Você está amargurado com a pessoa porque você nunca respeitou aquela pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? A partir do momento que você enxerga através dos olhos da graça, cara, Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Você sabe o que isso significa? Ter o mesmo olhar de Jesus. Olhar para as pessoas como Jesus olha. Olhar para as pessoas. Sabe qual é a nossa dificuldade de fazer isso? Nós perdemos o senso da realidade do olhar de Jesus por nós. Chega um momento que você esquece. Você esquece que Deus fez por você. Você esquece que você não merecia. Você vai se munindo de justiça própria, sabe? Aí você coloca uma régua para medir os outros a partir da sua justiça própria. Aí para você tem os bons e os maus, os que prestam e os que não prestam. Eu vou dizer onde é que vai dar. Vai dar em lugar nenhum. Vai dar em bagunça. Vai dar em frustração. Vai dar em decepção. Aí você vai passar por uma igreja, por outra. Daqui a pouco você nem quer mais em nenhuma. Porque você está procurando pessoas que podem ser admiradas até o final. E eu vou dizer, elas não existem. Elas não existem. Por isso que o casamento às vezes vai perdendo aquele brilho. Coisa boa é a paixão, é ou não é? O cara está apaixonado, só vê qualidade. Se apresenta 20 defeitos. A moça está apaixonada, uma qualidade já é o suficiente. Não, mas ele é bom nisso, pai. Está tudo certo. Não é assim? Você vai tentar aconselhar alguém que está apaixonado. Cara, não vai nesse relacionamento aí que eu já estou vendo que você vai dar ruim. A gente que está de fora está vendo, conhece. Tal. Entra por um ouvido, sai pelo outro. É verdade ou não é? Porque a paixão é um estado de demência temporária. Comprovado cientificamente. A pessoa não tem senso racional. Aí quando você está apaixonado, é isso aí. É preferência dada, palavras bonitas, é mensagem o dia inteiro. Oi, estou com saudade. 10 minutos depois, já estou com saudade de novo. Quem olha de fora dá até uma ânsia assim, fala, ai, para, mano. Credo. É ou não é? Mas quem está de dentro fica assim, no céu, né? É ou não é? Aí depois que casa, meu irmão. Depois que passa os anos, o cara olha para a esposa, para que isso é um vaso de samambaia. Que está ali o dia inteiro, ali nunca vai sair dali. Então está lá. Não nutre mais, não tem mais o exercício da relação. Sabe o que faz esse relacionamento permanecer até o fim? Não é mais o conto de fadas da paixão. É o respeito. Sabe o que é amor? Amor é quando um conhece o pior defeito do outro. E mesmo assim escolhe permanecer do lado.
Isso é amor. É amor, amor. Quer ver quem está casado aqui mais de 30 anos casado? Vamos ver aqui. 30 anos casado, né? Dor. Aprontou muito? Quem aprontou muito aí? Deu muita decepção aí nesse casamento aí? Deu ou não deu? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Bom, confessa, se não confessou ainda. O que fez permanecer? Perdão. Sem perdão, você não vai até o fim. Você não chega lá. Você está entendendo? É a relação baseada no respeito. De olhar para o outro e por amor, você acreditar no que Deus representa ainda para aquela pessoa. Ela não sabe ainda porque ela está perdida no seu erro. Mas você que é espiritual e é responsável da relação, vai respeitar, mesmo que o outro não é mais admirável. Porque você confia no propósito de Deus na vida do outro, que não é mais admirável. Esse é o olhar de Jesus para você e para mim. Porque Ele vê o fim desde o começo. Olha para a pessoa que está do seu lado e veja o fim dela, e não o começo, não o meio. Veja o fim. Olhe para as suas relações e não veja o hoje, o agora e o ontem. Veja o fim. Deus está lá no fim. E Ele confia em você para viver esse processo com propósito, sem amargura, sem ressentimento, com muitas dores, mas dores que representam a lapidação, o aperfeiçoamento da sua fé, que representam a lapidação da sua vida na presença de Deus. Porque no fim você vai dizer, valeu a pena ter vivido tudo que eu vivi. Quantas pessoas aqui poderiam olhar para trás e falar: pastor, eu me arrependo de muitas coisas erradas que eu fiz na minha vida, eu sofri consequências. Se alguém me perguntar, você faria tudo diferente? Eu respondo sim. Com a cabeça que eu tenho hoje, se eu voltasse lá na minha juventude, eu faria tudo diferente. Mas eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu fiz tudo o que eu fiz ontem, que me levou às consequências, e que me levou à reflexão, o sofrimento, que me levou a um processo de transformação, onde Deus iluminou o meu entendimento. Eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse vivenciado os processos. Por isso eu não posso viver preso ao ressentimento de um passado que não foi resolvido, porque ele já foi resolvido. Ele faz parte do meu processo até a vinda de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É conhecer o Senhor, cara. É prosseguir e conhecer, prosseguir e conhecer o Senhor até a vinda do Senhor. E onde é que você conhece o Senhor? Nas relações. Será que você conhece a Deus no quarto, orando? Eu vou até falar sobre oração. Presta atenção que eu vou falar sobre oração. Tem gente que pensa que é tempo de relógio. Dobrar o joelho e ficar ali 1 hora falando com Deus. E às vezes você pensa que é isso, aí você fica ali às vezes: oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, eu imagino Deus olhando pra gente assim, falando assim: se estivesse num hospício, entendeu? Estava bem normal isso.
Cara, Deus é a inteligência de Deus é inescrutável. Então imagina a maior mente do mundo. A gente não pode calcular o nível de sabedoria de Deus. Sabe que não dá para calcular mesmo? Pensa. O construtor do universo, criador da ciência e da sabedoria. E você lá, glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Você está falando com quem, irmão? Eu só estou te, entendeu? Oração é um papo reto. Quando é que eu oro? O dia inteiro. Uma mente que ora. É uma mente que ora. Você está trabalhando e está falando com Deus no seu pensamento. Você está movendo alguma coisa. Você está pensando e os seus pensamentos são orações. Você pensa, Senhor, será que isso vai ser bom para a nossa família? E o Espírito vai falando dentro de você. Isso é uma vida de oração. Isso é para tirar você do, sabe, do padrão religioso que às vezes a gente acha que é por muito falar. É eu vivendo nele, ele vivendo em mim. Você está entendendo, irmão? Vocês não estão sozinhos. Ele disse, eu dou para vocês o meu Espírito. Você sabe o que é o Espírito fazer morada em você, cara? É para você viver numa constante vida de conexão e de oração com Deus, onde um papo com um amigo pode resultar numa palavra-chave vinda do Espírito Santo naquele momento, ainda que não seja assim, diz o Senhor, mas seja, olha, irmão, eu tenho um conselho para você. Aquilo foi direcionado por uma voz dentro de você, um amigo que vive em você. Que te faz discernir as coisas. Viva uma vida com Deus, para que Ele te transforme na imagem do seu Filho. Cara, qualquer coisa que eu pregar aqui, o manto principal de toda a túnica de qualquer mensagem é Cristo em você, até que cheguemos à unidade da fé, até que nos tornemos a imagem, a semelhança, a estatura do varão perfeito que é Jesus, porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Tudo que foi pregado por Jesus reflete a sua própria imagem, porque tudo que Ele nos ensinou foi exatamente o que Ele demonstrou com a sua vida. Não tem outra mensagem. A gente muda uma dinâmica ou outra, que nem hoje, relacionamento de admiração ou de respeito, para refletir no quê? Como é que Jesus se relaciona? Para quê? Para que você seja igual a Jesus, numa relação de respeito, que vai se tornar o suporte para quem deixou de ser admirável. Para te fazer olhar para dentro de você e ver que você não merece, e cara, e Deus te abraçou mesmo assim. Você poder olhar para a cruz e falar, Deus, eu não mereço tudo isso que o Senhor fez por mim. Cara, hoje é ceia. É dia de fazermos memória do sangue, do sacrifício. E dizer, esse é o amor que me amou. E eu não era admirável, eu não sou admirável. E Ele me ama, por causa de uma relação de respeito. E Ele confia em mim, porque Ele confia no propósito do Pai.
Para que eu termine a minha carreira, para que eu combata o combate, para que eu chegue até o fim, para que eu possa guardar a minha fé e dizer: eu consegui, valeu a pena, Senhor. Hoje o que eu faço, não sou perfeito, e nem julgo que haja alcançado, mas eu me esqueço das coisas que para trás ficam e corro para aquelas que estão adiante de mim. Espírito Santo, nós te adoramos. Fica de pé comigo nessa noite. Eu amo a sua presença, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por nos amar, por confiar em nós, Senhor, por nos respeitar, Senhor, por não desistir.